Olá, neste vídeo vamos falar sobre o operador asterisco e duplo asterisco para empacotar e desempacotar. Ora bem, nós até agora já vimos que o operador asterisco e duplo asterisco pode ter um significado muito próprio. Por exemplo, quando estamos a falar com valores, o asterisco pode significar multiplicar, o duplo asterisco pode ser, por exemplo, uma potência. Vamos imaginar que eu quero então, por exemplo, multiplicar 5 por 3 ou elevar ao cubo 5 ao cubo, por exemplo. Então, reparem que 5 vezes 3 dá 15, 5 ao cubo dá 125. Ok? Portanto, até aqui o asterisco funcionava desta forma e continua a funcionar, obviamente. Também tem outra funcionalidade. Por exemplo, se eu quiser repetir uma determinada string n vezes, eu posso utilizar o asterisco e o número de vezes que quero repetir. Então, se eu executar aqui o código, reparem que ele agora executa-me 3 vezes, portanto, repete 3 vezes a minha string que eu escolhi. Ok? Portanto, também, obviamente, podemos usar o asterisco para isso. Contudo, o asterisco também pode ser usado para empacotar e desempacotar. Eu vou só tirar aqui este comentário para vermos melhor. Portanto, eu posso usar então o operador de empacotamento, de empacotar ou desempacotar, portanto, o asterisco, para empacotar ou desempacotar objetos iteráveis, e objetos iteráveis são as nossas listas, nossas tuplas, nossas strings, e podemos também usar os dois asteriscos para empacotar, desempacotar dicionários, neste caso usando funções. Vamos só fazer um pequeno exemplo, porque depois no outro vídeo a seguir é que vamos falar sobre funções. Mas antes de falar de funções é importante que vocês vejam, tenham este conhecimento. Pronto. Então, o operador asterisco é um operador então, que irá empacotar, desempacotar os valores, os chamados argumentos, de qualquer objeto iterável. Então, vamos ver aqui um exemplo para percebermos o que é que estamos aqui a falar. Nós vamos supor que nós temos aqui, então, este exemplo, que é, eu tenho uma lista com dois valores, essa lista vai ser passada para duas variáveis. Portanto, a linguagem e a versão vão ficar, respectivamente, com o primeiro item e o segundo item. Okay? Faço print da minha linguagem, faço print da minha versão. Portanto, e até aqui, penso que não há nada de novo daquilo que já vimos. Portanto, a linguagem contém Python e a versão contém versão de 3.11. Agora é que podemos usar então o asterisco. O asterisco o que é que faz? Ele vai iterar aquela variável, okay? E vamos obter o mesmo valor que obtivemos aqui. Ou seja, ele vai iterar a variável lista e vai então imprimir os respectivos valores. Portanto, se eu agora está aqui o código, portanto, se eu puser antes do meu objeto lista, portanto, da minha variável lista, eu puser colocar um asterisco, portanto, ele vai fazer a interação e vai depois então imprimir, reparem, os dois valores que estão aqui precisamente na minha lista. Portanto, o asterisco serve para iterar os argumentos que eu tenho, os objetos que eu tenho dentro da minha lista. Lista ou outro objeto iterável. Atenção, tem que ser sempre um objeto iterável. Portanto, o uso do asterisco é importante porque permite então, que vários itens se agrupem e possamos imprimi-los em conjunto. Vamos imaginar o mesmo exemplo, agora com mais argumentos, ok? E então eu podia fazer o seguinte, que é, eu tenho aqui duas variáveis, as tais variáveis linguagem e versão, e agora uso aqui uma terceira linguagem, que eu chamei REST, mas poderia ser outro nome qualquer, tenho um asterisco antes, que é para quê? Para que ele vai compactar, ok? Portanto, ele vai compactar esta informação que está aqui, portanto, os restantes elementos, porque Python vai para a linguagem, versão 3.11 vai para a linguagem, vai para a variável versão, e os restantes elementos vão para esta variável. Até como se fosse empacotado. E depois aqui o que eu faço é então imprimir a variável que tem os restantes elementos, o rest. Portanto, eu vou executar aqui o código e cá está. Reparem, Python e versão 3.11 são os conteúdos das variáveis linguagem e versão. E depois temos a variável rest, então, que em forma de lista contém os restantes elementos. Ok? Pronto. Portanto, é muito útil este conceito do asterisco, do operador asterisco. Temos aqui outro exemplo. Vamos imaginar que nós temos um range números de 1 a 10. O 10 não está incluído. Pronto. Então eu quero imprimir esses números. Eu posso usar o asterisco para isso. Portanto, se eu fizer lista igual a um range de asterisco, portanto, e colocar antes do range asterisco, antes do range colocar um asterisco, o que é que ele vai fazer? Ele vai iterar sobre cada um dos elementos. Portanto, e quando eu faço print, reparem, eu executo aqui o código e ele vai-me então executar aqui, faz-me o print do da minha lista. Ok? Portanto, é uma vantagem também de podemos aqui utilizar o operador asterisco. Também podemos utilizar o asterisco em strings. Vamos imaginar que temos aqui uma string chamada Python.
ok? E podemos agora perfeitamente fazer o seguinte: o nome, que é a minha variável string, então eu vou dividir, vou fazer com que o primeiro fique com a primeira letra, ok? O meio, o asterisco, o meio, fica com todas as restantes e menos a última, porque eu tenho aqui uma variável última que vai ficar com a última letra da minha palavra. Portanto, isto é como se fosse dividir em três. Portanto, à primeira letra é atribuída uma variável, à última letra é atribuída outra variável, ok? Portanto, primeiro e último, respectivamente, e depois, então, no meio, eu atribuí outra variável, ok? Portanto, o que fica no meio. Pronto. Reparem, como o nome é uma string, e strings são objetos iteráveis, podemos desempacotá-los. Ok? Os valores, portanto, do lado direito do operador da atribuição serão atribuídos às variáveis do nosso lado esquerdo. Ok? Portanto, dependendo da posição relativa do objeto. Portanto, como tal e qual como está aqui, portanto, a primeira letra de Python é atribuída à variável primeiro, ok? Que está aqui, portanto, tem aqui primeiro, ok? Não, só aqui fazer aqui ok? Primeiro, que é P neste caso. A última letra N de Python é atribuída à variável última, ok? Última, que é o que está ali, portanto, último, ok? E a variável meio conterá todas as letras entre P e N, ok? Em forma de listas. Portanto, vamos agora fazer então o print. Portanto, eu vou fazer o print do primeiro, print da variável meio e print do último, ok? Vamos ver o conteúdo das variáveis. Portanto, cá está. A variável primeiro ficou com o primeiro nome. Ok? Eu aqui pus um acento, mas não se deve acentuar as variáveis. Por isso, eu vou só modificar essa parte aqui. Ok? Pronto, cá está. Portanto, P é a minha primeira variável, que tem a primeira letra, P. Depois, o resto em forma de lista tem os restantes elementos, portanto, as restantes palavras. Eu estou a fazer a iteração da minha string. As restantes letras, aliás. E depois a última letra, o N, está na última variável, que é o último. Ok? Pronto. Portanto, tem uma forma também de nós utilizarmos o operador asterisco. Tem aqui uma pequena nota, que é a primeira e última variáveis acima são chamadas de variáveis obrigatórias, pois devem receber valores concretos. A variável do meio, devido ao uso do operador asterisco, ou unpacking, ou seja, vamos desempacotar, pode ter qualquer número de valores, incluindo o zero. Se não houver valores suficientes para desempacotar as variáveis obrigatórias, obteremos uma lista vazia. Ok? Isto é, vamos imaginar que eu tenho aqui agora, não Python, mas, por exemplo, o nome Py. E o mesmo exercício. Portanto, primeiro, meio e último. O que é que acontece? Primeiro vai para o P, o Y vai para o último e, obviamente, que o que fica aqui no meio não fica vazio. Portanto, o que é que vai devolver? Vai devolver, então, uma lista vazia. Cá está aqui, reparem, entre P e Y temos uma lista vazia. Ok? Portanto, não gera erro, mas dá uma lista vazia. Podemos ainda usar num conjunto, mas como nos conjuntos não existem índice e ordem, só é possível imprimir de forma aleatória. Ok? Portanto, se eu fizer aqui, por exemplo, asterisco, um print de asterisco dupla, reparem que ele vai aqui executar Python 3.11 de 3.11 versão. Se eu fizer novamente print versão 3.11 Python, portanto, estão a ver que o resultado é aleatório. Ok? Pronto. Portanto, ele pode perfeitamente. Vou só fazer aqui um CLS, vou fechar, vou voltar a executar. Ok? Versão 3.11 Python. Ok? Por causa agora está aqui a manter, mas ó, agora já mudou. Estão a ver? Portanto, Python versão 3.11. Porque não há nos conjuntos, ok? Isto é um conjunto. Nos conjuntos não existe índice nem ordem. Portanto, a ordem é aleatória. Mas podemos imprimir desta forma também. Podemos usar. Podemos usar também numa tupla, e temos aqui um exemplo muito pragmático. Vou só aqui fazer a limpeza do terminal, vou executar o código. Portanto, temos aqui Python, versão 3.11. E reparem que aqui temos os índices respectivos com o conteúdo. Ok? Contudo, eu posso também utilizar, cá está, mais uma vez, o asterisco tupla. Portanto, ele faz uma iteração da tupla. E eu executando o código, cá está, Python, versão e 3.11. Portanto, o asterisco é sempre usado para fazer
digamos, o desempacotamento ou o empacotamento. Portanto, o que é que está aqui? O packing com operador asterisco. Podemos usar também o asterisco para agrupar vários valores numa única variável. Vamos imaginar, como nós vimos aqui, por exemplo, o asterisco nomes e o vírgula. Ok? A vírgula está aqui, porquê? Porque ao lado esquerdo da atribuição deve ser uma tupla ou uma lista. Ok? Neste caso é uma tupla. Portanto, a variável nomes agora contém todos os nomes do lado direito na forma de uma lista. Ok? Eu vou aqui executar. Cá está. Portanto, temos aqui então uma lista no nosso. Eu disse tupla, mas é uma lista. Ok? Portanto, ele guarda sempre uma forma de lista. Ok? Portanto, que é o que temos aqui. Reparem que está entre parênteses retos. Ok? Portanto, estamos a guardar numa forma de uma lista. Portanto, também serve para empacotar, não só para desempacotar, mas também para empacotar. Podemos ir juntar vários objetos num único, por exemplo, juntar duas listas. Ok? Tem aqui duas listas. Reparem, tem aqui, quando nós fazemos o agrupar, ele vai devolver uma tupla, se repararem. Eu vou aqui executar o copy, vou só limpar aqui o terminal e vou fazer o print da nova lista. Portanto, a minha nova lista vai ser o resultado da interação da lista 1 e da interação da lista 2. Ok? E a vírgula está a separar, que é para depois unirmos. E ao juntar, vou ver que o resultado vai ser então uma tupla. Ok? Se eu quiser que seja uma lista, é muito simples, já sabemos. Então, o que é que temos que fazer? Temos que colocar entre parênteses retos. Então, aqui temos um resultado com uma lista. Ok? Pronto, também podemos usar então desta forma o operador. Portanto, as listas são descompactadas, os elementos vão constituir os elementos da lista da tupla recém-criada, nova lista. Ok? Pronto, aqui obviamente que está aqui uma nota, só para você perceber uma observação, que é, poderíamos simplesmente adicionar lista 1 e lista 2 para criar uma nova lista, ok? Ou uma nova tupla, se quiséssemos converter para tupla. No entanto, isto foi apenas para retratar a funcionalidade, obviamente, do desempacotamento. Ok? Nos dicionários, aqui é um bocadinho mais diferente, porquê? Porque, como temos um conjunto de chave-valor, nós não podemos usar o operador asterisco. Ok? Portanto, vamos aqui só ver o exemplo. Portanto, temos aqui então, por exemplo, um print asterisco, e reparem o que é que ele faz quando eu faço o print e faço do asterisco dicionário, ele vai-me iterar o meu dicionário. E iterando o meu dicionário, ele está-me a iterar, está-me a buscar as minhas chaves, ou seja, ele devolveu as respectivas chaves. Portanto, o que é que eu podia fazer? O duplo asterisco não é possível neste caso, é possível nas funções. Portanto, se eu fizesse um duplo asterisco, se usasse um duplo asterisco, eu dava um erro de tipo, um type error. Portanto, não podemos usar. Eu só pus aqui este código para vocês perceberem que não podemos usar aqui, neste caso, nos dicionários, mas podemos usá-los depois em funções, que vamos ver a seguir. Portanto, ele imprimiu então as chaves, ok, sem os valores. Se quiséssemos imprimir as chaves dos valores, era tão simples como nós já vimos em dicionários, que é um ciclo for. Um ciclo for com uma variável-chave no dicionário, na nossa variável dicionário, ok? Vou só tirar aqui isto. E depois então fazíamos então a impressão da chave e do respectivo, só limpar, e a chave do respectivo valor. Portanto, executando aqui o código, cá está a chave, é a linguagem, o valor é Python, a chave é a versão e o valor é 3.11. Ok? Portanto, podemos fazer desta forma. Podemos unir dicionários utilizando o duplo asterisco. Ok? Portanto, o operador duplo asterisco pode ser usado para unir dicionários. Por exemplo, temos aqui o dicionário 1, A igual a 1, B igual a 2, C tem um valor de 3. O dicionário 2, o T tem o valor de 4, o E tem o valor de 5, o F tem o valor de 6. E fazemos então o novo dicionário, portanto vai ser igual a quê? E vamos usar, neste caso, vamos usar o duplo asterisco, ok, para fazer a interação então dos nossos dicionários e fazendo então a concatenação, portanto a união. Portanto, se eu executar aqui o código, reparem que ele agora pôs-me aqui o dicionário, um dicionário, que é o novo dict, então com a união dos dois dicionários. Okay? E usamos desta forma então o duplo asterisco. Este é o conceito que vamos ver mais à frente, que tem aqui a nota. É o conceito de argumento e capa-argumento, ou keywords argumento. Portanto, é um conceito que vamos ver depois em funções. Mas vamos só dar aqui, só para perceberem que nós podemos fazer isto com funções de uma forma relativamente simples. Isto é só para vocês perceberem que o uso das funções também é importante. Vamos imaginar que temos aqui então um dicionário tal e qual como tínhamos em cima, e eu criei aqui uma função,
com os argumentos, passei os argumentos que tenho de chave, portanto, as minhas chaves, linguagem e versão, e faço aqui a print da respectiva linguagem e da respectiva versão. E o que eu vou passar aqui, portanto, é um duplo asterisco no meu dicionário. Portanto, ele vai-me tirar aqui e vai fazer-me dentro da minha função, se eu agora executar aqui a minha função, ok? Portanto, agora vai-me dar aqui então o meu valor para linguagem é Python e a minha versão, que neste caso é 3.11. Pronto, as funções é o que vamos ver no próximo vídeo, vamos começar a falar de funções, mas antes de falar de funções, queria falar precisamente nestes operadores asterisco e duplo asterisco, que são muito importantes então para empacotar e desempacotar objetos. Ok? Espero que tenham gostado e vemos então no próximo vídeo. Até à próxima.